Meditação do dia. Meditação do dia. Bom, gente, nós vamos agora à meditação do dia e eu vou ler aqui um versículo que está em Salmos 8, versículo 3. Tudo na palavra de Deus, né, é importante. Eu já falei aqui que até mesmo uma vírgula nós temos que considerar quando estamos lendo a palavra, porque tudo na palavra de Deus é importante. É um trechinho pequeno, mas nós vamos tentar passar para as pessoas que nos acompanham, nos veem ou nos ouvem, uma porção da palavra de Deus que representa uma experiência na minha vida. Então eu quero compartilhar as experiências que eu tenho vivido com a palavra de Deus, com as pessoas que nos acompanham, porque isso ajuda as pessoas que estão, quem sabe, começando a meditar na palavra, a ler a palavra, e eu não vou guardar as experiências que eu tenho tido comigo mesmo, né? Egoisticamente, guardando só para mim. Se Deus me deu esse instrumento maravilhoso há mais de 42 anos, nada mais justo que eu use esse instrumento que Deus me presenteou para que eu possa compartilhar as minhas experiências com aqueles que nos ouvem. Isso, para mim, é o cumprimento do ID da palavra de Deus. ID, pregar o evangelho por todo mundo e a toda a criatura. Eu sempre tenho feito da melhor maneira possível que eu possa, com as minhas falhas, as minhas limitações, mas eu já conheci dezenas de países, né, viajando pela DONEP, Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno, que foi uma entidade cristã que me alcançou, né, pela estratégia estabelecida por Deus para Demo Shakarian, que foi o fundador da DONEP em 1952. Depois ela veio para o Brasil em 1978, na pessoa do Custódio Rangel, que era um tremendo homem de Deus. Nós nos tornamos amigos, mas a diferença de idade era bem grande, e eu o vi assim como um mestre na palavra de Deus. Eu nunca vou me esquecer que um dia eu estava no Rio de Janeiro, fazendo uma palestra, e eis que de repente eu vejo entrar nada mais, nada menos o Custódio Rangel, que foi lá me prestigiar, mas também para ver como é que eu estava dando o meu testemunho. E ele, com muito amor, com muito carinho, logo após o meu testemunho, né, já havia terminado o jantar, ele me chamou assim, fez um gesto de longe, né, tipo assim, vem cá, que eu quero falar com você. E eu fui, mas eu, francamente, tremi na base quando eu vi Custódio Rangel no jantar que eu estava fazendo a preleção, e havia ali, a DONEP é uma estratégia de Deus destinada a poucas pessoas, mas para empresários, empresárias, né, profissionais liberais, autoridades civis, militares, né? Então, uma estratégia para alcançar pessoas que, se você convida, não vai a uma igreja, mas se você convida para ir a um jantar, num hotel de 5 estrelas, ele vai. Ele vai, e foi o meu caso, né? Eu era um político muito conhecido, né? E um dia me convidaram, né? Eu fui a um jantar e aquilo mudou a minha vida, mudou, né? Não foi assim repentinamente, não, sabe? É uma estratégia que para mim funcionou como uma estratégia a médio e longo prazo. Eu levei 6 anos frequentando os encontros, né? Os jantares, só jantares. Eu não ia naquelas reuniões plenárias, eu ia aos jantares, porque tinha algo que hoje eu entendo que era, né? Nada mais, nada menos que o Espírito Santo de Deus me levando a esses jantares, até que um dia a ficha caiu,
E eu vivi a maior experiência da minha vida, o dia que o Espírito Santo revelou a pessoa de Jesus viva para mim. Sabe quando você tem certeza absoluta que era ali que eu tinha que estar, desde o momento que um dia eu senti no coração que eu tinha que buscar Jesus, eu percebia que havia um vazio no meu interior, né? E o dia que aconteceu esse encontro meu com Jesus, eu vi que o vazio que eu sentia no meu interior, no meu coração, era exatamente do tamanho de Jesus que entrou em minha vida e preencheu todos os vazios do meu coração, da minha alma, da minha existência. Eu que muitas vezes pensei em suicídio, né? Porque para mim a vida não tinha mais graça, sabe? O que eu estou fazendo aqui? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Né? Então eram perguntas que me assombravam, né? E eu era um homem que tinha medo de muitas coisas, inclusive eu tinha síndrome do pânico. E no dia que eu conheci Jesus, eu fui totalmente curado da síndrome do pânico. Só fui perceber 20 e poucos dias depois, né, que eu estava curado, porque não mais me acometeu aquelas crises de pânico que eram um verdadeiro inferno na minha vida. Então, eu tenho que compartilhar essas experiências com pessoas que me ouvem e cada vez aumenta mais a minha responsabilidade, porque com muita frequência pessoas me dizem: olha, eu te acompanho lá na rádio, viu? Eu ouço, e pessoas assim que fazem comentários a respeito desse momento. Porque aquilo que eu falo é um pouco diferente de muitas celebridades, né, da internet, que também propagam a palavra de Deus, mas com uma mensagem de prosperidade. E eu acho que essa mensagem de prosperidade significa algo tão assim, com todo respeito a quem faz isso, mas se trata de algo muito pequeno, perto daquilo que representa o mais importante da palavra, que é a vida eterna. Qualquer prosperidade que você vivencie, qualquer dinheiro que você ganhe, qualquer palácio que você consiga um dia comprar, sabe, é nada perto daquilo que representa a vida eterna diante do nosso amado Jesus, esse Jesus que eu amo, esse Jesus que eu glorifico, esse Jesus que preenche todos os vazios de nossa vida e que nos dá força na hora que nós caímos, porque quando você tem Jesus, não pense que vai ser um mar de rosas, não. Você vai ter sim seus momentos de aflição, você pode até cair, mas ele te levanta e te carrega no colo quando você já não tem mais forças para caminhar. Esse é Jesus. Então, eu gosto de repetir isso, sabe, porque o poeta diz, né, que não existe felicidade. O que existe são momentos de felicidade, e eu discordo totalmente disso, né? Existe sim felicidade, e eu nunca vou me esquecer do momento terrível que eu vivi na minha vida, e um dia orando, né, já como filho de Deus, já tendo Jesus na minha vida: Senhor, eu estou assim, aflito, me dá uma frase que eu possa falar, né, e que possa devolver a minha alegria de viver, sabe? Era algo assim terrível que eu estava vivenciando na área financeira, sabe? Com aquela impressão de que eu ia falir, com aquela impressão que eu ia passar vergonha. Então o Espírito Santo falou claramente para mim: diga uma vez, 10 vezes, 1000 vezes, quantas milhares de vezes você puder falar, nas horas vagas, diga: eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Pois olha, meu querido, minha querida, eu comecei naquela tristeza, naquela agonia: eu sou feliz porque eu tenho Jesus, eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Eu fui repetindo, dias e dias, e de repente
eu vi que eu era feliz mesmo, e mais feliz então eu fiquei quando Jesus entrou com providência na minha vida e eu tive aquele problema terrível que eu estava enfrentando, eu tive o problema resolvido, sabe? Então esse Jesus, ele representa a verdadeira felicidade. Então, que me desculpe os poetas, né, que dizem que não existe a felicidade, não existe, existe só momentos de felicidade. Eu discordo, porque eu sei, eu vivencio que Jesus é a minha felicidade, tá? Então, o que está escrito, eu vou repetir aqui. O anjo, não, eu nem li ainda, né? Está aqui, ó, no versículo 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a luz e as estrelas que preparaste, sabe? Então, eu às vezes, quando eu percebo que o tempo está, possivelmente, né, eu saio para dar uma olhadinha, às vezes de madrugada, o Senhor me acorda, eu, né, estou na minha casa, então eu vou para a sala de estar que eu tenho na minha casa, e eu saio, né, no tempo para dar uma olhadinha no céu, se está limpo, se não está. E às vezes eu me deparo com estrelas, né, com a lua. E eu gosto de orar estendendo as minhas mãos para o alto e glorificando a Deus, sabe? Eu fico maravilhado vendo as estrelas cintilando, assim. É algo assim que vale a pena você ver. De repente uma estrela assim, ela brilha mais, um brilho assim meio avermelhado, outras brilho branquinho, sabe? A gente, como é bom, sabe, você prestar atenção na natureza. Eu gosto de fotografar de vez em quando o entardecer, o amanhecer, né? É tão lindo, né, aquele espetáculo que Deus oferece para a gente na sua criação, sabe? Eu não tenho a menor dúvida que Deus criou o universo para deleite nosso, sabe? Porque quando você olha, eu já olhei, já vi muitos telescópios, uns mais potentes, outros menos potentes. Os menos potentes, você dá uma olhada para a Lua, você vai se surpreender. Quando tiver tudo limpinho, dá uma olhada com um binóculo bom para a Lua, você vai surpreender, sabe? Pega assim um telescópio simples e olha o firmamento e você começa a localizar, né, alguns planetas e você vai se surpreender com a maravilha que Deus criou para nosso deleite. Eu não tenho a menor dúvida, sabe? Essa história de que tem outras civilizações e outros mundos, eu não acredito nisso, porque nós somos a obra-prima da criação de Deus, né, que nos criou a sua imagem e semelhança. Então, o que nós estamos fazendo hoje é compartilhar com você esses momentos em que nós podemos estar assim, glorificando a Deus, agradecendo a Deus, vendo as coisas do universo, mas também você pode, e eu desde criança eu tenho essa curiosidade de olhar um microscópio, sabe? E esses microscópios modernos, quando você olha alguma coisa, uma água, por exemplo, um líquido, você vai se surpreender com as coisas que você vai estar vendo, sabe? Aquelas vidas que existem em coisas minúsculas, uma gota d'água, por exemplo, uma porção de água, parece um oceano, tal a quantidade de coisas que você enxerga através de um pequeno microscópio. Inclusive, uma vez eu tive a oportunidade de ver um eletrônico e é algo assim fantástico, né? E eu estava vendo aqui um texto do Billy Graham e ele diz assim, que um simples floco de neve que cai numa nevasca com mais de 20 milhões de flocos equivale a 20 bilhões, né? O simples floco, né, de neve
equivale a 20 bilhões de elétrons, né? Então, os cientistas, né, têm aprendido muito, né, observando esse minúsculo mundo de uma simples célula viva, que é algo assim tão impressionante quanto o próprio ser humano, sabe? Deus, quando nós contemplamos, né, o firmamento, quando nós contemplamos as coisas pequenininhas através de um microscópio, é Deus nos ensinando muito sobre a natureza, nos estimulando, nos convidando a observar as coisas, que tudo foi uma criação de Deus. E é terrível, né, que tem pessoas que insistem em dizer, está aqui, ó, lá no Salmo 14, o Salmo de Davi, né, também no versículo 1, diz assim, disse o nécio, ou insensato, né? Uma pessoa insensata, uma pessoa sem responsabilidade, que abre a boca só para falar abobrinha, tá? Então, disse o nécio no seu coração, não há Deus, sabe? Essas pessoas que negam a existência de Deus, elas são, assim, irresponsáveis, sabe? Porque às vezes uma pessoa perde todo o tempo disponível que Deus deu para ela para tentar provar que Deus não existe. E há pessoas com QI elevadíssimo, né? E por incrível que pareça, as pessoas que publicam esses livros, né, que propagam, sabe, a não existência de Deus, são pessoas assim muito preparadas, com um QI altíssimo, e se transformam em nécios, sabe? Se transformam em insensatos, tentando provar que Deus não existe, sabe? Então, nós temos que observar a natureza, nós temos que observar os seres humanos, a gente tem que observar um bebê, né, com aquela beleza de um bebê, que às vezes está dando risada, às vezes está chorando. Tudo isso é criação de Deus e nos dá aquela certeza que existe uma inteligência suprema, que nós só podemos ter um vislumbre de entendimento quando nós conhecemos a pessoa de Jesus, né? Que é o Verbo que se tornou carne, né? E habitou entre nós. E mais do que habitar entre nós, ele voluntariamente se ofereceu em sacrifício para nos resgatar do poder das garras de Satanás, para nos libertar do pecado. Antes disso, o homem estava condenado a existir, a ter uma existência para sempre sem a presença do Senhor. Então, este é Jesus que nós amamos, que nós admiramos e que está sempre disponível nas horas de aflição. Clame o nome de Jesus. Eu, às vezes, converso com pessoas que dizem, não, eu amo Jesus, eu creio em Jesus, mas essas pessoas, pelo que elas falam, pelo que elas fazem, a gente chega à triste conclusão que elas ainda não vivenciaram uma experiência verdadeira com Jesus. Então, se você está me ouvindo, você sente que ainda não teve uma experiência verdadeira com Jesus, eu peço a você, sugiro a você, não peço, eu sugiro a você, que à noite, quando você se preparar para dormir, sabe, você ore, né, e se dirija diretamente ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, fala comigo, sabe? Me dê aquela certeza de que Jesus é Deus, né? Me mostre o sobrenatural de Deus põe na minha vida essa revelação maravilhosa na pessoa de Jesus, que eu percebo que eu ainda não conheço esse Jesus. Espírito Santo, aquilo que eu estou ouvindo agora, que o Rossi está falando,
Será que é verdade mesmo? Se humilhe diante do Senhor, sabe, porque o Espírito Santo é Deus, né? E você não ficará sem resposta. Você não ficará sem resposta. E você, orando dessa maneira, você, num determinado momento, você vai se maravilhar, você vai se surpreender da maneira como Deus vai fazer para que você vivencie essa experiência extraordinária que é a mais importante da sua vida, da minha vida, que é um encontro com Jesus vivo. Aí você abre o seu coração e convida Jesus para entrar no seu coração e você vai passar a viver uma vida extraordinária que você não consegue imaginar o que é isso, viver na presença de Deus, viver com o Senhor habitando no seu coração, da mesma maneira que Ele se fez carne e habitou entre nós. Momento de oração com Francisco Rossi. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Pai querido, nós entramos na Tua presença e o fazemos em nome de Jesus. Te glorificamos, te exaltamos, ó Pai, porque só Tu és Deus, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Eu quero Te agradecer mais uma vez, Pai querido, por esse instrumento maravilhoso que Tu me desses, ó Pai, que me permite, ó Pai, levar a Tua santa e bendita palavra a muitas pessoas. Eu creio, Pai, que são milhares de pessoas, Pai, que nos acompanham, que estão sempre aguardando este horário para estar orando conosco, para fazer os seus pedidos, ó Pai, porque também eu digo, peça, faça um desafio, um santo com Deus. Um desafio santo é você falar, Deus, faz isso, Pai. Faz isso para a minha vida. Eu te desafio a fazer isso, porque eu fico às vezes em dúvida. É o santo desafio que você pode fazer com Deus. E Deus, Ele é compreensível, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. Ele vai entender o seu desafio, Pai. Eu creio nisso. Por isso, eu desafio você a fazer um desafio santo com Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, aceite esse desafio que possa ser feito agora, Pai. Responde essas pessoas que estão cheias de dúvida, que têm resistência ao Teu Santo Espírito, que resiste a ação do Teu Santo Espírito, que é educado, que não invade a privacidade de ninguém, que não força ninguém a nada, Pai. Mas está sempre à espreita, aguardando que essa pessoa baixe a guarda e que faça as perguntas em desafio mesmo a Ti, ó Pai. E nós te agradecemos por isso e te pedimos também, ó Pai, a favor das pessoas cujos nomes estão no livro de oração da rádio. E que todas as respostas que advierem desse momento de oração, desses pedidos que estão sendo feitos agora, seja para glorificar o Teu santo nome. Nós te pedimos e já te agradecemos e tomamos posse das Tuas respostas e das Tuas bênçãos. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a
segura